o consumo de carne suína pelos chineses caiu em 2019. Já era de se esperar, claro. Cerca de 43 milhões de toneladas em 2014, o consumo caiu até agora para 36 milhões de toneladas. Pode ser o resultado da menor produção da carne suína após a redução do rebanho chinês, motivada pela peste suína africana na China, em países da Ásia também. O João Pedro está aqui para a gente comentar esse assunto. Tudo bem, João? Já era uma situação esperada, só que agora a gente tem um número do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e nós vamos aproveitar um material, um gráfico elaborado pela Scott Consultoria para o comentário do João. É isso aí, Zadan. Você teve um abate muito grande de animais, o número é difícil você mensurar, é muito difícil você ter um número exato, mas se fala mais de 100 milhões de animais foram abatidos, porque para conseguir segurar o surto, você tem que eliminar os animais, tem que fazer o abate sanitário, você não tem remédios, não tem vacina para segurar o processo. Então, nós estamos vendo hoje isso. Isso vai refletir, não agora, só agora está refletindo. Esse ano, 2019, houve uma oferta no primeiro semestre daqueles animais que estavam nas regiões periféricas, o surto, que estavam prontos, foram para o abate e geraram um volume de carne que ficou estocada, que está sendo desovada, foi desovada ou está sendo desovada nesses momentos. Então, agora, a partir do ano que vem, aí já é um reflexo daqueles animais que não, aquelas porcas que não emprenharam, que não pariram, que não têm animais para engorda, esse vai refletir o ano que vem. Então, quando o gráfico que o pessoal fez, o ESG... Vamos ver a tela, então, para a gente ver como é que está o desempenho desse consumo. Pode colocar para a gente, por favor? Vamos lá. Bom, você vai ter que explicar isso para nós, João. Vamos lá. Você tem a carne bovina na China, um volume pequeno de produção. A China não tem melhorou agora. A China não tem espaço para a criação de gado, ou seja, a área deles é muito intensamente usada para a agricultura, então não tem espaço. Aqui, o que está em vermelho é o consumo... A produção, né? É consumo per capita. Consumo per capita de carne bovina. De carne bovina. Veja só que em 2010 estava na casa de 3 milhões, 4 milhões... Não, 3,5 kg. 4 quilos e meio de por habitante. Per capita, claro, isso é por per capita, 4 quilos no período, em 2010. Isso aí veio subindo, chegando hoje em 2017 a 6, quase 6,5, é isso? 6, vamos colocar 6 quilos. 6 quilos por cada chinês, mas estamos falando de 1 bilhão e 400 milhões. Lógico que nem todo mundo come carne, mas per capita. Estamos falando em bilhão, né? Então, 6 quilos por habitante em 2019, quer dizer, subiu de 3, 4 para 6. Subiu bastante, 50%. O que está em verde é o consumo de frango, que em 2010 estava perto de 9,5 kg por habitante. Em 2012 chegou a 10 e agora permanece perto de 10 quilos por habitante ao ano. E essa linha em branco é o consumo de carne suína, que em 2010 estava na casa de 6, subiu em 2014 para 9, quase 9,5 e despencou. Tem despencado. Não foi só esse ano, despencou a partir de 2014, 2015, João. Chegando... Só um pouquinho de detalhes, né? O consumo de carne suína é do lado direito. Do lado direito, verdade, Então... Que é 30 e... chegou a 45 quilos por habitante ano, agora estamos falando em menos de pouco mais de 35, 36 quilos. 36 quilos, é isso aí. Agora, entendido um pouco o gráfico, o seu comentário, João. Vamos lá. Você olha, o frango também caiu por questão de doença. Foi o caso da gripe aviária. A gripe aviária chegou na China, a exemplo que é com suíno, pequenos produtores, fica difícil você ter um manejo sanitário. Aconteceu isso e derrubou o consumo de frango em 2016, 2017. Agora está num pico de alta. E aí a China vai ter que buscar essa carne no mercado internacional. Ou dos americanos, que está essa guerra comercial, e aí estão tarifando as importações de produtos agropecuários americanos, vão buscar no Brasil. O Brasil é a grande expectativa deles de aumentar as importações, e hoje as exportações de frango se deve muito à questão da presença da China e Hong Kong,
Então, e você vê também a questão despencou a carne suína. A carne suína para eles é o básico. O chinês tem nós fizemos uma entrevista com o representante da Câmara Brasil-China aqui, ele falou, ó, para o chinês, a carne suína é igual o feijão preto para o carioca, ou seja, é extremamente indispensável. Eles vão ter que enfrentar essa dificuldade agora. Vamos ver agora o que o Brasil pode fazer diante de tudo isso. Tem mais uma tela para a gente acompanhar? Também os dados são do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e esse gráfico elaborado pela equipe da Scott Consultoria. Aí nós temos a produção de carne bovina, que é a coluna em vermelho, a carne de frango, que é a coluna em verde, e a linha branca, que é a produção de carne suína. Isso aqui no Brasil, João. Então, só para a gente entender, em 2010, o Brasil produzia o quê? 12 milhões de toneladas. Subiu para 2019 em 13, mais de 13 milhões. Quase 14. Quase 14. A previsão é 14, quase 14. Carne bovina subiu de 9, perto de 9 em 2010, hoje está em perto de 10 milhões de toneladas equivalente carcaça aqui no Brasil. E a carne suína saiu de quanto? Não, aí o lado direito também. O lado direito saiu de 3,2 milhões de toneladas, chegando atualmente, a estimativa para 2019, 4 milhões de toneladas os suínos produzidos aqui no Brasil. Você tem a carne bovina, o grande fator da carne bovina nos últimos anos não foram de excepcional rentabilidade. Então, isso foi um fator que atrapalhou muito o processo. E principalmente a crise econômica brasileira. Nós estamos vivendo uma crise de 4 anos com recessão. Recessão é a pior coisa que tem, porque a economia não cresce, diminui a massa salarial, diminui o desemprego, e você cria uma situação e as famílias brasileiras estão endividadas. Porque houve, quando nos estertores do governo Dilma, houve incentivo para financiamento de carro, de casa, o pessoal se endividou. Agora está com um problema nas costas para resolver, que é o endividamento. O que faz? Ele reduziu o consumo de alimentos, principalmente carne. Por quê? Carne e leite são duas coisas que é aquele dinheiro que está no dia a dia da família. Ou seja, está ruim o negócio, aqui não aparece, mas se não tivesse um outro gráfico, seria o consumo de ovos. É impressionante. O ovo subiu. Disparou. O ano passado deu quase 8%. 8% de um consumo de ovos é muito ovo. Por quê? Porque a dona de casa chega no supermercado, olha aquele ovo a R$4 a dúzia, a R$4,50, fala, pô, R$4,50 eu tenho 2 misturas, 3 misturas por R$4. Dança frango, dança suíno e dança boi. Então, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento de que o mercado interno brasileiro, ele é 80% da produção nossa de carne bovina. Esse está sofrendo. O consumo nosso, que nós chegamos a 38, 39 quilos de carne bovina per capita, veio para 31, 32. Então, esse é o reflexo que está agora aí. O que está segurando hoje a carne bovina é a exportação. A exportação está sendo uma válvula de escape. Quando você olha as duas carnes brancas, seja suíno, seja frango, o Brasil tem um potencial fantástico, por 3 razões básicas. Primeiro, ele tem gente trabalhadora. O brasileiro tem tecnologia para produzir. Tem uma tecnologia, tem uma organização da cadeia. Você tem hoje no Brasil, tanto para frango como para suíno, uma integração. Ou seja, você tem o produtor que vai cuidar do frango, vai cuidar do suíno na fazenda dele, ele recebe ração, cesta técnica, tudo de um frigorífico, de uma cooperativa. O que acontece? Ele passa a ser entre aspas, um empregado, porém, ele tem uma renda garantida. Isso viabilizou milhares de pequenas propriedades rurais no Brasil. Isso é muito bom do ponto de vista social, ou seja, você criou uma classe média no campo por causa disso. O frango, à medida que você teve esse avanço violento na tecnologia, na suinocultura. Nós fizemos uma entrevista com o nosso amigo Arão, sempre costumo citar aqui, né? O Arão falava, uns 10 anos atrás a gente esperava 22 leitões, 20, 21 leitões por porca. Hoje você fala em 30 leitões por porca ou mais. Ou seja, olha o avanço que teve nisso aí. O rendimento, você pega hoje um suíno com menos de 2 kg de ração, ele bota 1 kg vivo. Então, esse conjunto de ações é o que levou essa explosão. Nesse momento, se o Brasil tiver mais frigoríficos habilitados para exportar, vai ser um divisor de águas.